de receber o Messias, o Deus encarnado. Deus cria a nação de Israel. Nós terminamos com isso. Então, a criança prometida em Gênesis 3,15 precisa nascer na história. Eu acredito que isso está bem cimentado na mente de vocês, correto? Sobre a importância da nação de Israel para o mundo. Porque Jesus Cristo veio e só veio pela possibilidade da nação de Israel se estabelecer na história. Israel se estabeleceu na história e missão no Antigo Testamento tem a ver com isso e tão somente com isso. De que a missão de Israel, e a gente tratou isso semana passada, a ordem de Deus para Abraão é ir e ficar. Então, a missão de Israel era estar sendo estabelecida naquela nação ou naquela região que Deus havia indicado para Abraão ir. Abraão tinha que ir e ficar. Essa era a missão de Abraão e essa era a missão da nação que viria em Abraão. Ou seja, uma nação justa, uma nação digna, uma nação santa para receber o Messias. Então, nós falamos isso semana passada. Para começar aqui, o nosso encontro hoje. Era uma missão na história para o bem da humanidade. Então, qual era a missão de Israel? A missão de Israel era uma missão na história para o bem da humanidade. E por isso, em Israel, o tratamento de Deus com eles eram significativos. Aqui está uma questão que nós podemos aprender. Por exemplo, todo mundo que é cristão sabe da história de Israel. Correto? Mas pouco se sabe, e eu vou dizer isso com categoria, pouco se sabe dessa missão de Israel. Parece que Israel veio, não sei, eu acho que era, sabe a ideia que tem? Oli, sabe qual é a ideia? É que é o seguinte, Deus não era adorado por nenhuma nação, então Deus vai criar uma nação para adorá-lo. Essa é a ideia que a gente concebe quando a gente não tem uma visão mais ampla. Por que existe Israel? Existe Israel porque Deus precisava ser adorado. Parece que é isso, parece. Mas não. Veja bem, olha que coisa interessante. Todo mundo fala bem assim, e fala com certeza. Deus não precisa ser adorado porque ele já é adorado. Não é assim que a gente fala, Giovanni? Deus não precisa ser adorado, é verdade. Então por que ele criou Israel? Para adorá-lo? Não. Qual era o papel da adoração em Israel? Já vou falar aqui. Então veja, Deus quando planta Israel no mapa mundi, ele não faz isso porque ele é um Deus que não é adorado pelas outras nações. Ele faz isso porque existe uma promessa e essa promessa para ser cumprida tem que ter uma nação. Não tem, ele cria. Então vamos lá. Por isso, em Israel, o tratamento de Deus com eles eram significativos. Eu selecionei aqui 7 motivos pelos quais Deus tratava Israel daquele jeito. E se você quiser, pastor que está aqui, quiser aumentar, fique à vontade. Foram 7 motivos que eu vejo naquilo que eu conheço da história da nação de Israel. Primeiro, as leis para Israel eram rígidas, principalmente no que tange à idolatria e a casamentos mistos, pois Israel não podia se macular a tal ponto, senão a criança não poderia vir. A gente olha o Antigo Testamento, Otília, e a gente fala, nossa, parece que Deus, assim, Jesus é amor, e Jesus é maravilhoso, Jesus, nossa, é puro amor. Não é bem assim, não. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês vão saber. Lá em Mateus 16, presta atenção, hein? Lá em Mateus 16, Jesus pergunta para os discípulos, que dizem os... Como é que é? Que dizem os homens sobre quem é o filho, quem sou eu? Aí o que eles respondem? Vamos lá? Vamos lá. Ok, vamos lá. Uns dizem que é Elias. Outros dizem João Batista.
Essa foi boa. Outros dizem Jeremias. Ou outros profetas. Agora, Nayane, será que Jesus tinha essa figura cândida mesmo? Que tipo de profeta era Elias? Jeremias, Elias. Elias era profeta de fogo. Isso. Bravo. Profeta do fogo. Quem você veio me prender? Se eu sou homem de Deus, desça fogo sobre você. Pum, 50 morreram. Viemos te prender. Se eu sou homem de Deus, desça fogo. Morreu mais 50. Que tipo de profeta era esse? Chegou, provocou Israel por causa da idolatria. O povo chamava ele de perturbador de Israel. Você vê, então, Elias não era uma figura cândida. Ele era uma figura brava, duro. João Batista. Exatamente, ele era bravo, raça de víboras, filhos de Satanás, hipócritas. Vocês vão para o inferno. Eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. É direto, né? Não, direto com dureza. Ele ia ficar sozinho na igreja. Ele ia ser pastor de si só. Ok. Jeremias. Aí vai aqui a Vera disse, o deprimido. Só que Jeremias, ele era o profeta. Ele era o profeta chorão, mas ele era o profeta do caos. Porque Jeremias anunciou a chegada do... Aí os outros profetas. Tudo... Quem dizem as pessoas ser eu? Só figura brava. Perceberam? Mas eu queria fazer uma pergunta. Por favor. Por que eles imaginaram que Jesus fosse o Elias ou João Batista? O motivo por que eles desenharam isso do Cristo? Pela maneira como ele ensinava. E pela maneira como ele repreendia. E da maneira como ele exortava. Então, você observa que a opinião pública sobre Jesus era a pior possível. É que ele era mais um profeta. Mas o amor que ele trazia nas ações era uma coisa. Ele pregava, né, ele advertia nas pregações dele. Mas ninguém reparava que ele era amoroso. É isso que eu quero dizer. Quando eles vão fazer uma cópia social do Cristo, ele só foi comparado com os piores profetas. Se não era profeta bravo, era profeta do caos. Então, ele não era essa figura cândida. Havia amor nele? Com mais absoluta certeza. Ele era, a dureza dele não era por ser uma pessoa ruim. A dureza dele é a mesma dureza que você tem com o seu filho quando ele está desobedecendo. Porque ele fez a mudança. Mas o que eu quero dizer, Larissa, é o seguinte, você pergunta para as pessoas hoje, não, Jesus era amor, não, porque Jesus era amor, e Deus do Antigo, manso, e o Deus do Antigo Testamento era cruel. Mas Jesus não era manso coisa nenhuma, ele era, a figura dele era uma figura contundente, ele não era uma figura cândida, pelo menos... A opinião pública trata ele como um profeta, só associou ele com profetas duros. O que eu quero dizer com isso? É isso aqui. Israel, a Deus Pai, vamos chamar assim, as leis eram duras, a Trindade estabeleceu leis difíceis para Israel, porque a missão deles não era uma missão fácil. Não era. Veja, Israel está ilhada de paganismo. Ilhada de paganismo. É bom, substituir o paganismo pelo terrorismo, né? Então, mas veja, Eutílio, você falou bem. Israel era ilhada de paganismo e Deus protegeu. Como é ilhada de terroristas,
E Deus continua protegendo. Por quê? Porque o mundo tem que agradecer os judeus pela salvação que temos. Porque Jesus Cristo, nosso Salvador, só veio à existência na história porque Israel, a duras penas, é verdade, cumpriu a missão. Cumpriu a missão. Mas eles não podem ser adorados pela igreja evangélica brasileira, porque eu vejo isso. Tem pessoas que falam que os judeus vão ser salvos porque eles são judeus. Isso não é bíblico. A salvação não é por etnia, a salvação é por Cristo. Agora veja, os próprios judeus que foram a nação criada por Deus para receber o Messias, têm que crer no Messias, senão eles também não são salvos. Como qualquer uma pessoa na face da terra. Sim. Quando a palavra fala assim que Jesus veio para os seus não receberam. Exato. Se refere aos judeus. Se refere aos judeus. Se refere aos judeus. Então, quando Jesus diz que eu vim para os judeus, ou seja, ele veio fazer o quê? Ele veio confirmar a promessa. É como se fosse assim, Raquel. Eu estou aqui, vocês cumpriram a missão. E eu quero salvar vocês primeiro. Não aconteceu isso. Veio para o que era seus e os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, aí abre-se as oportunidades. E na verdade, veja, olha que essa fala do Calixto foi muito propícia. Se você olhar bem, essa fala tem um viés. Por quê? Ele diz lá, o texto não mente, correto? Está inspirado. Veio para que eram seus. Quem? Porque teve judeus que creram. Teve judeus que creram. Quem foi que rejeitou? Aqui está. Jesus Cristo ficou 6 meses em Jerusalém. Fazendo o que, Daiane? Procurando apoio institucional. Quem eram esses seus? Quem eram os seus? A liderança? Isso, vamos dizer. A liderança espiritual. Jesus fica 6 meses em Jerusalém, provando para eles que ele era o Cristo, mas ele só é atacado. O que ele faz? Ele sai de Jerusalém e vai para onde? Ele sai da Judéia e vai para onde? Não. Ele vai aonde? Ele vai no norte. Ele vai para o norte. O que ele vai fazer no norte? Estabelecer o ministério dele, que era para ser aonde? Jerusalém não é a cidade do grande rei? Que cidade é essa que não aceitou o seu rei? Aí o que Jesus faz quando ele não tem apoio institucional, quando ele não tem apoio da liderança espiritual? E ele estabelece o seu ministério entre quem? Pescadores, homens incultos e iletrados, quando na verdade quem deveria receber o Cristo e apresentar a nação? As lideranças, o sumo sacerdote, exatamente, os fariseus, o sinédrio, vamos dizer assim. Por isso que veio para a lâmpada. Ele veio para a lâmpada. E a lâmpada não quis acender. Então ele acendeu a lâmpada com os desprezados. Porque ele tinha que fazer a missão de um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro ele tinha que cumprir a missão. E então, as leis para Israel, está ficando claro isso para vocês? Sim. Então, as leis, aí Jesus fica, olha que interessante. Ele fica em Jerusalém 6 meses, não dá certo. Ele vai para Galiléia. Na Galiléia, ele fica 18 meses. E depois ele volta para Jerusalém, mais 6 meses. Não foi isso que ele falou? Quando ele despede do norte, ele diz assim, vou para Jerusalém, onde o Filho do Homem vai ser morto. Então, você vai observando que ele de fato veio para o que era seus. Os seus não receberam aqui,
Ele faz o seu ministério aqui, e o que ele vem fazer mais aqui? Morreu. Vem morrer pelas mãos daquele que era para aclamá-lo rei e Messias. Irã, Sim. essa visita que nós fizemos a Israel, assim, é uma coisa impressionante, né? Sim. Quando você está lá em Jerusalém, a gente sente assim aquele peso, sabe? Sim. Aí quando você chega na região da Galileia, que nós somos, é tão gostoso, aquele clima gostoso. É diferente, né? É muito diferente, sabe? Exatamente. O ar é diferente, tudo é diferente. Uhum. E isso tem muito a ver, porque a maior parte dos milagres de Jesus Foi aqui, exatamente. né? A maioria dos milagres foi aqui. Mas olha que interessante que você está falando. Quando Jesus vai para Galileia, o que essa liderança faz? Persegue ele lá em cima. Os caras vão encher a paciência dele lá em cima. E ele nunca rejeitou os caras. O que a nata, e é como o Giovanni disse, o que a aristocracia da Judéia vai fazer entre os desfavorecidos e os abandonados? Essa é a questão. Né? Entenderam bem aquele ponto ali? Era uma questão de ego, né? Claro. Não queriam perder a proeminência. Não, e a Galileia, os caras se misturavam com os gregos, faziam negócio com os gregos. O que os caras vão fazer lá em cima? Eles vão perturbar. Né? Segundo, o culto. O culto em Israel no Antigo Testamento era um culto para perdão e santidade. Então, o culto que os judeus apresentavam para Deus no templo não era nada mais do que Deus, não. Era para o povo, o culto servia para o povo se manter espiritualmente vivo, ativo, não perder a noção da própria missão, porque todo mundo sabia. Então, quando Deus, inclusive, eu já falei isso para vocês, vou repetir, o culto em Israel, no templo, lá no Antigo Testamento, era para perdão. As pessoas iam para o templo para receber o perdão e não para simplesmente outra coisa qualquer. Eles tinham que ser um povo que tinham que manter a espiritualidade, e a espiritualidade daquele que serve a Deus continua sendo a mesma hoje. A espiritualidade nossa, ela só alcança frutos quando a gente está em perdão. Mas nessa época eles não buscavam perdão por arrependimento, era por... Vamos dizer assim, sacrifício. Não, o sacrifício era... Mas era por uma necessidade, não era assim por... Por lei. Por lei. Era por lei. Era por lei. Não era por arrependimento. Não era. Então, na verdade, o perdão, claro que muitos iriam por causa de seus pecados, estavam sentindo o peso dos seus pecados e tal. Porém, era mais, viu, Sidney? Era mais um ato institucional do que uma coisa espiritual. Os caras estavam cumprindo um ritual. Era uma obrigação. Agora, veja bem, o pessoal fica glamorizando o templo. Pensa num lugar que tinha mau cheiro. Sangue coagulado. O sangue jorrava o dia inteiro naquele lugar. Parecia o centro. Hein, Vera? Ô, Vera! Exatamente, o sangue jorra para todo canto. Então você vê sangue coagulado, os caras limpavam aquilo. E mais, Daiane, e mais. Você imagina um cheiro de carne queimada, porque os caras queimavam lá. E não era churrasco, não. E eles queimavam a parte do corpo do animal que mais fede, as vísceras. Então, o templo, a gente glamoriza, né? Meu rapaz, a situação não era bonita, não. Aí você nem pensava nisso, né? Mas é. Os caras queimavam lá dentro sem... Cheirava assim, Então, mas por que tinha queima de incenso lá? Para diminuir os... Exatamente, porque ninguém suportava. Para amenizar, exatamente. Mas melhorava, mas não resolvia, porque a fumaça agarrava nas paredes, vai. Misturava só. E misturava o aroma, né? O aroma. Então, ir ao templo era uma coisa assim, era uma obrigação, muitos iam sinceros, outros iam porque tinham que ir. Por isso que o Davi dizia, né? Alegrei-me quando me disseram,
Vamos à casa do Senhor. Não é para fazer turismo, não, porque o cara ia encontrar perdão de Deus. Não é porque ele ia cantar para Deus, ele ia receber perdão. Então, o culto em Israel não era porque Deus estava sozinho por causa dos outros deuses. Não, o culto em Israel, que tinha como base perdão e santidade, é para nutrir a vida espiritual de Israel, para eles não esquecerem a sua vocação e missão. É a mesma nossa. É a mesma nossa. Não muda a perspectiva, porque aí você fala assim, nós vamos falar disso talvez semana que talvez, hoje ou talvez semana que vem, mas a missão da igreja e tudo que nós fazemos na comunidade cristã tem os mesmos princípios dos judeus no Antigo Testamento. Porque na verdade, eu pergunto para todos aqui, que vocês todos aqui são liderança nas suas comunidades. Deus não precisa de uma música que a gente cante para Ele. Correto? Por que a gente se reúne? Por que a gente se reúne? É o mesmo foco. Hã? É a mesma missão. É a mesma missão. A natureza da missão é a mesma, mas a metodologia é outra. Então, por que os cristãos se reúnem como igreja? Porque nós precisamos dar sentido da nossa existência. Como em Israel no Antigo Testamento, o culto tinha a ideia e a intenção de dar sentido à existência deles. Ok? Que é a mesma nossa. Por que nós existimos? Não, porque nós temos que ser uma nação santa e santidade não está falando de perfeição moral. Não. Não tem nada a ver com isso. Santidade significa o quê? Tanto em hebraico quanto em grego. Hagios significa separado. Mas não é uma separação para dizer nós temos moral e vocês não têm. Não é isso. Separação é mais no sentido de diferente. Eu sou diferente, não sou melhor. Presta atenção. Santidade não é prova de quem é melhor e quem é pior. Não existe melhor entre raça caída. Na verdade, a santidade, que significa separado, hagios em grego, hagios. Diferente. Então, a questão é essa. Por que você é diferente de mim, Otília? Porque o Senhor mudou a minha vida. Ele quer mudar a tua. Que Senhor? Pronto, Jesus Cristo. A ideia da santidade é essa. A gente falou disso semana passada. A ideia de santidade é fazer com que a Raquel se apresente na sociedade como uma pessoa diferente, não melhor, mas diferente. Ou santa. Se buscar querer ser melhor, já vem soberba. A Bíblia, exato, trabalha a soberba. Vanglória. Então você fala assim, o Senhor diz lá em 1 Pedro, sede santos como eu sou santo. Aí você pensa, bom, aí lascou, né? Porque nós estamos falando de essência, pessoal. Não é essência, é diferença. Qual era a diferença de Deus para os outros deuses? Você sabe? Aí você vai falar assim, não, o que Deus existe, os outros não existem. Não, a gente sabe disso. Mas, em relação à cultura de então... Esse tinha retorno, né? Eu sou diferente dos outros povos, porque eu vos amo. Eu não sou diferente dos outros que são iguais. Olha lá, ó a frase lá. Eu vou matar isso aí com uma palavra. Deus está sempre vivo e os outros todos já morreram. Já nem existiram, né, galera? Ok. Por isso que tem o culto em Israel do jeito que a gente conhece. Deus deu a liturgia para eles sempre lembrarem qual é a missão deles. 3. Os sacerdotes, para interceder pelo povo. A presença do sacerdote funcionava também, sabe como, Calixto? Psicologia. A área aí da Leia. Para que você viu o sacerdote? Examinar os pacientes.
Não, sim, não, mas para que serviu o sacerdote? Assim, a função dele. Ok, se você vai interceder por mim, o que eu sou? Estou longe do padrão. A presença do sacerdote já me rebaixava. Era uma questão psicológica, quer dizer, se tem alguém para interceder por mim é porque eu estou em falta. Não entenderam? Se eu preciso do mecânico, se eu preciso de um médico, é porque eu estou ruim de saúde. Exatamente. Eu não posso cumprir a missão se não tem quem me lembre quem eu sou e de que eu preciso desse perdão para sustentar a minha vida espiritual. Fala, Calixto. Aquela ocasião que Jesus curou aqueles 10 leprosos, ele falou assim, e te apresentar ao sacerdote. Porque Jesus disse isso, que o sacerdote que... O sacerdote é que assinava testificava, ele funcionava como um agente de saúde, agente sanitário e também agente espiritual. Então, o sacerdote era uma lembrança, era uma questão psicológica. O cara tinha muito poder. Muito, muito. Então, os sacerdotes estavam lá para interceder pelo povo, orar pelo povo, fazer o povo lembrar quem eles são, qual é a missão deles e lembrar que eles precisam viver em perdão diante de Deus para cumprir a missão. Então, veja, pessoal, que coisa impressionante. Todas as coisas do Antigo Testamento era para o povo cumprir a missão. Deus não mudou a metodologia, ele continua sendo a mesma coisa. Só que agora nós estamos na luz da ressurreição. Mas nós temos uma missão também. A santidade para receber o Messias, os profetas para o povo não perder a visão, porque quando o sacerdote começou a se corromper, Deus levanta os profetas. E os profetas eram os caras que não eram ligados à instituição. Eram os caras livres. Descia por quê? Exato, mas por quê? Porque se os profetas tinham essa função dura de exortação, é porque o povo estava saindo da santidade. Saindo da santidade, está perdendo a visão da missão. Olha que coisa impressionante. Então, Deus mandou os profetas para descer o sarrafo no povo, porque Deus estava enciumado, porque o povo estava adorando outros deuses. Não. É porque o povo estava perdendo a visão. Deus estava pouco se lixando com os outros deuses. Exatamente. O meu povo perece por falta de... Qual era o conhecimento que eles estavam se perdendo? A missão. Porque tu, sacerdote, vocês não estão fazendo o papel de vocês. Qual era o papel dos sacerdotes? Lembrar o povo todo dia, eu estou intercedendo por vocês, porque vocês têm uma missão, e para que se cumpra essa missão, nós temos que ser uma nação santa, uma nação arrependida, uma nação digna diante do Senhor dos Exércitos. Essa seria a missão do pastor hoje. E a missão nossa também funciona. Lembrando que nós estamos à luz da ressurreição. A nossa missão, nós temos uma missão diferente de Israel, mas o tronco da existência nossa é a mesma deles. Porque qual é a nossa missão? A nossa missão, e eu vou falar disso com mais qualidade, a nossa missão é pegar a criança e levar para todos os povos. Então, a igreja se reúne não é para ficar rico. A igreja não se reúne para ficar curado de doença. E que isso com certeza acontece, mas não é a nossa prioridade. consequência. Vem a reboque. A igreja não se reúne para outra coisa que não seja adorar o seu Deus e não esquecer qual é a missão dela. Não esquecer qual é a missão dela. Então, essa aí seria a essência do culto. A essência do culto é essa. A missão dele. E por que a gente se envolve com tantas outras coisas que não tem nada a ver? Bom, Porque às vezes como diz, good question. Por quê? Porque num certo sentido, viu, essa pergunta sua é muito boa. É muito boa. Tem muita coisa que acontece na igreja que não tem nada a ver. Nada. Porque às vezes eu acho que querem colocar Deus em todo mundo.
é onde começam muitas coisas que nós que estamos lá desde das antigas, a gente não concorda. Porque começa com muita firula lá, muitas coisas, e que o principal acaba não acontecendo. Olha, eu não quero entrar nesse assunto agora. Só tem que cuidar, né? Para não gerar uma rebeldia. Não. Coração, Mas se eu não fizer isso, todo mundo está fazendo, eu vou perder. Eu vou falar, ó, eu não quero entrar nesse assunto agora, porque eu vou gastar um cartucho que já está pronto para a semana que vem. Eu vou me aprofundar sobre a existência e a essência do que é a Igreja de Cristo. Eu vou me aprofundar nisso, mas não agora. Nós estamos falando de Israel agora. Eu vou falar com mais propriedade. Então vamos lá. Aqui, ó. Não volta em semana que vem. Não. Talvez eu comece hoje. Talvez eu comece mais tarde. Nem da sexta, nem da igreja da rocha. Não, o caso da rocha não dá para tocar. Nem da sexta, agora tá a sétima daqui, né? A sétima. Não, nem a Azalé. Mas vamos falar, viu, Daiane, com mais profundidade a questão da igreja. Continuando. Os profetas. Olha aqui, ó. 7. As vitórias sobre os inimigos vizinhos. Deixa eu fazer uma pergunta que qualquer criança de EBD pode responder. O que aconteceria com Israel se os vizinhos vencessem Israel? Vencesse mesmo. Mata a missão. Por que Deus tem essa proteção? E, ó, você sabe qual era a diferença básica entre Israel e os filisteus? E faz sentido, Ira, porque é um país que tem menos de 10 milhões de habitantes. E todos os países ali ao redor são inimigos de Israel e eles não conseguem. Não, isso faz desde Abraão. Veja bem, sabe qual era a diferença entre Israel e os filisteus? Tecnologia. Só um instantinho, vocês sabiam que os filisteus, em termos de tecnologia, se compara ao que os Estados Unidos têm hoje em armamento? Por exemplo, Israel ia para a guerra com espada de ferro. E os filisteus iam para Israel com espada de bronze. O que vocês acham? Os filisteus eram muito mais avançados na tecnologia. A comparação dos filisteus é, em termos de armamento e material bélico, Israel não tinha carro. Os filisteus tinham. Os filisteus tinham bronze, o armamento deles era de bronze. Como é que era o armamento de Golias? E não era só do Golias, era de todo o exército dos filisteus. E os exércitos de Israel? Ia com ferro. Os caras vinham com bazuca e Israel ia com a pistola. Era isso. E eles nunca sobrepujaram Israel. Sim, Márcio. É o Márcio que ia falar? O Márcio. O Deva. Fala, Deva. A questão dos profetas ali no número 6, né? Sim. Profeta para levar o povo para o caminho certo. Né? Claro. A gente que vive no meio dos pentecostais hoje, qual é a visão de profeta aí? Você tocou numa ferida boa agora. Então, profeta é aqueles que se manifestam no culto, assim diz o Senhor, entregando o carro, entregando prosperidade. Quando vê uma exortação, não é assim. Não é bom não, isso é falso profeta. Ali, quando você falou ali que os profetas eram, né, falavam a verdade, bravos e tal, uma vez em um culto em Barbosa Ferraz, eu preguei sobre a morte, né? Está preparado para a morte. Tá? A morte é algo normal. Sim. No final, meu irmão falou assim, nossa, eu tive uma semana tão difícil, vim para ouvir uma palavra de conforto, uma palavra dura dessa. Eu falei para ela, não existe palavra dura, existe crente mole. Aí você deu outra dela para acabar com ela.
Eu vou falar aqui. Eu vejo que tu és profeta. Viu? Eu vou perguntar assim para o povo assim. O que vocês acham do pastor Deva? Com quem vocês comparam ele? João Batista. Mas veja bem, o Deva tocou num assunto que é uma ferida. Nós estamos distorcendo os ministérios, trocando a visão. A visão de profeta hoje não tem nada a ver com o Antigo Testamento. A visão do profeta hoje é que palavra boa Deus tem para mim. A pessoa já sabe com o que ela quer ouvir. Exato. Mas muito boa a sua fala. Muito boa a sua fala. Agora, veja. Agora eu vou lançar uma problemática em cima da fala do Deva. Se Deus usava os profetas para o povo não perder a visão, e se a ideia de profeta hoje está distorcida, quem é que Deus vai usar para a gente não perder a visão? Essa é a questão. Vamos adiante. Mas está indo bem. Está indo muito bem. Vocês perceberam bem essa questão dessa diferença tecnológica? Falando sobre tecnologia, eu estava pesquisando os Estados Unidos, rapaz. Quer importar essa tecnologia do Dom de Ferro que tem Israel para os Estados Unidos. Sim. Claro. E tem outras tecnologias de Israel que os Estados Unidos está querendo. E teve uma outra lá que eu vi também. Entende? Então, com o passar dos milênios, se inverteu, né? Se inverteu. Continuando. Espiritualmente falando agora, Israel estava blindado espiritualmente. E Miguel era o protetor deles. A única nação pela qual o diabo não podia reclamar era Israel. Todos os outros reinos pertenciam a ele, menos Israel. Daniel 10:13. Alguém ia falar uma coisa? Esse anjo tá patola aí. Tá, poderoso, rapaz. Fazia academia. Então veja, Mais um negócio. O Calixto falou, ele disse que foi Israel, né? Chegou lá, Israel estava em paz. Na semana que ele voltou, Israel teve... Eu falei para ele isso. Exatamente. Agora, olha que interessante. Para pregar paz, mas eles não aceitaram, foi bom. Oi. Foi ele e o Milton. Foi ele estava Moisés e Elias lá. Ok. Então veja, nós temos uma proteção que pode ser vista e nós temos uma proteção espiritual. Então Deus estava cercando Israel por causa da promessa. A missão tem que acontecer, tem que surgir. Israel no Antigo Testamento foi chamado por Deus para trazer a criança para a história. A mãe daria luz ao descendente e que este esmagaria a cabeça da serpente. Essa criança prometida tinha que vir para a história. Para essa promessa ser cumprida, o Israel do Antigo Testamento cumpriu sua missão, mesmo em meio a tanto sofrimento, dor, lágrimas. Ainda assim, fizeram a sua parte na história, pois o Messias nasceu. Então, Israel cumpriu a missão que Deus tinha no Antigo Testamento. Jeremias 2:3. Quem vai ler para nós? Cadê o microfone aí? Eu leio. Leia para nós, Calixto. Olha lá, o Lucas, só para ele não ficar para trás, olha ali, ó. Olha o microfoninho ali, ó. Ó. Faltou a espuma. Não, mas esse microfone de Giovanni aqui tá perdendo pro do Lucas. Eu não quero ler nesse microfone, não. Essa foi boa. Leia para nós, Calixto. 2:3? Isso. Mas pode ler pode lá, ler, tanto faz. Aqui tá maior. Então lê. É para ler lá ou aqui? Tanto faz. Israel era santo ao Senhor, as primícias da sua colheita. A imagem de uma primícia significa que há uma colheita maior. Israel era a guarda avançada que vinha como parte do plano redentor de Deus para redimir pessoas de todas as línguas, tribos e nações. Israel também é descrito como filho primogênito de Deus. Então, se o Israel era a primícia das colheitas, então vai ter alguma coisa muito maior, global.
Deus fez Israel especial entre as nações, não por causa da sua justiça. Mas, vamos ler esse, já que você está aí, Calixto, lê Deuteronômio 9, 5 e 6. Eu vou ler dos slides ali enquanto ele acha o texto. Mas por causa de sua graça. Muitas vezes lemos isso erroneamente como se Deus estivesse preocupado apenas em salvar os israelitas no Antigo Testamento. Mas quando Israel estava vivendo fielmente em comunhão de aliança com Deus, ela era uma luz para as nações. Não devemos ler o chamado de Deus a Israel como se houvesse exclusão de todos os outros. Como vemos, Deus chama Israel para que a nação seja o veículo através do qual ele abençoa as nações. Leia para nós, Deuteronômio 9, 5 e 6. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela iniquidade destas nações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Olha que coisa impressionante. Vamos ver ali, Nayane, nas entrelinhas. Repete lá o versículo 5. Não é por causa da tua justiça, Porque vocês não têm. nem pela retidão do teu coração, Porque vocês não têm. que entras a possuir a sua terra, Isso. mas pela iniquidade destas nações. Pausa. Olha, por que Deus chama Israel? Por causa da iniquidade. Das nações. Veja, Deus já está dizendo o motivo pelo qual ele cria Israel. Para salvar as nações de suas iniquidades. É uma nação santa, mas não é perfeita. Exatamente. E por que ela não era uma nação perfeita? Que tinha culto, liturgia, sacerdote, profeta, leis. Para tentar manter na linha. Para manter na linha do melhor possível, Nayane. Dentro do possível. Dentro do possível. E não foi, viu? E não foi. E não foi. Se Deus não age com mão de ferro mandando Nabucodonosor e Senaqueribe, não tinha promessa. Não tinha. É o conceito de providência divina. Então você vê aquela tragédia, mas é uma providência divina. 40 anos de Deus. Então, exato, aí Deus vai falar o quê? Vocês existem não porque vocês têm justiça ou outro termo lá que ele usa? Justiça e retidão, mérito. Mas é por causa dos pecados das nações. É a mesma coisa da igreja. Eu não chamei uma igreja para ela se orgulhar porque ela é uma igreja tal, mas é por causa dos pecados do povo. Então, nós como igreja, Vera, existimos para um propósito. Por causa do povo. Esses dias, eu acho que eu falei isso aqui, mas eu falei numa igreja assim, o pessoal levantou a orelha assim. Assim, às vezes é bom dar um choque do povo, né? Eu falei, irmãos, quando Jesus voltar, ele vai acabar com a igreja. Não vai mais existir igreja. E eu falei, por que não vai mais existir igreja? Porque não tem mais pecador para ser salvo. Os que foram salvos, foi. Quem não foi, chato, hein, meu? Foi. Não tem mais igreja. Então, as pessoas precisam entender o seguinte: Deus tem duas missões apenas. Para a igreja do Antigo Testamento e para a igreja do Novo Testamento. A missão da igreja do Antigo Testamento era ir e ficar. A missão da igreja do Novo Testamento é ir para todo mundo. A igreja do Novo Testamento tem dois tipos de missionários. Sodalíticos, eu falei disso, estou repetindo. E modalíticos. Lembra quais são os missionários sodalíticos? Falei isso esses dias atrás. Eu perdi essa aula. Então, eu vou falar só por causa do Calixto. Quem vai definir isso aqui é Ralph Winter. O maior missiólogo do século XX.
Ele disse o seguinte, Calixto, existem 2 tipos de missionário na igreja, o sodalítico e o modalítico. O sodalítico são missões de solidariedade. Quais são essas missões? É o caso do filho da Vera. Onde que ele está? Madagascar. Missões sodalíticas, Vera, são essas missões que Deus levanta algumas pessoas da igreja para levar o evangelho para as nações além da fronteira que ele vive. Então o cara deixa igreja, deixa amigos, deixa a sua cidade e vai obedecer a voz de Deus. E as missões modalíticas são as missões locais, é o que cada um é. Missões urbanas, missões onde você, o estudante lá na escola, não é isso, Márcio? O Projeto Esperança, o seu vizinho, seu parente que não é cristão, teu amigo, teu colega de futebol, de pescaria. Missões modalíticas, ou seja, eu sou um missionário onde eu estou. Então é assim, todos os cristãos são missionários. Uns sodalíticos, outros modalíticos. Mas todos são missionários, porque todos estão em missão. Missão. Porque essa ideia, né, de, vamos enviar um missionário lá para não sei aonde. E aí a igreja pensa assim, que a missão é daquele... Exatamente, Calixto. Você falou tudo agora. Missão é só para quem vai, para quem fica. Não, a gente está aqui mesmo. Não é assim que pensa. Não é assim. A sua missão, por exemplo, é converter aquele povo lá da igreja da fumaça, né? Claro, estamos lá para isso. Estamos ganhando alma para Jesus. Exatamente. Entende? Ok? Então, na verdade, irmãos, viu? Na verdade, a igreja, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a igreja é uma resposta ao pecado. Essa é a questão. E tem perdidos até dentro da igreja. Claro. Ó, deixa eu contar um caso para vocês. Ó, uma história minha, né? Volta aí para pôr no livro. Essa é quente. Aliás, essa quente é nova. Essa que o pastor Giovanni falou, perdidos da igreja. Essa quente é nova. Eu apresento. Contei o sábado. Sábado. Essa é quente. Essa aqui é quente. Eu ministro aquele curso sobre ocultismo. Já ministrei em 7 igrejas já. Agora eu fiz em Maringá. Aí, na primeira palestra, beleza, tal, tranquilo. Eu falo sobre a relação, batalha espiritual e a relação idolatria e ocultismo. Beleza. Dá 2h30 de palestra a primeira parte. A segunda parte, eu falo sobre os demônios, a origem dos demônios, aquela coisa toda e tal. Mas vocês me conhecem, nada loucura, nada neurótico, centrado, equilibrado, a Bíblia, a teologia, a filosofia, a história, tranquilo. Aí eu fiz a exposição daquele texto de Mateus 12:43, quando Jesus disse assim: o espírito imundo, quando sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso. Eu não vou dizer tudo que eu explanei desse texto, só vou dizer essa parte. Eu falei assim, há demônios, e talvez a menor parte dos demônios são aqueles que querem destruir uma vida, ou aqueles que querem dar doença para alguém. Porque a maior parte dos demônios, pelo menos é a fala do Cristo, que ele simplesmente quer encontrar um hospedeiro. Ele não quer se manifestar porque ele pede... Ele sofre quando ele não está num corpo humano. Ele sofre. Exatamente. Ele sofre. Jesus está dizendo isso. Ele tem um tipo de sofrimento que deixa ele tão desesperado que ele precisa de encontrar um hospedeiro humano. Então ele entra num sujeito e fica lá. Fica na dele. O cara não sente nada. Ele fica na dele. Mas a vida dele não vai para frente. Independente, não muda muita coisa, não muda. O demônio só quer ficar, ele só quer ficar alojado, ele não quer ser perturbado. Ele só quer estar descanso. É a fala do Cristo. É a fala do Cristo. Ele quer acabar com o sofrimento dele. Então ele entra no sujeito, ele encontra uma abertura no cara, entra e fica na dele, fica lá, quietinho.
Não prejudica o cara trabalha, vai para o trabalho, vai para casa. Como você falou, geralmente o camarada não é cristão, então carnalidade ou não faz diferença nenhuma. O cara tá lá. Mas aí, o que acontece? Eu falei. Aí um amigo desse sujeito falava assim, fulano, vamos lá na igreja. Domingo. Aí o demônio escuta. Fala, igreja? Igreja? Não, ele não pode ir na igreja, não. Se for na igreja, eu tô lascado, aí. Aí é o cara, exatamente. Aí é o cara que tem dor de cabeça, que dá dor de barriga, que ele sente mal-estar. Então, o demônio faz de tudo pro cara não ir na igreja. Dá sono, ele dorme, nunca dorme à tarde, mas aquele dia ele dormiu, perdeu a hora de ir no cu, enfim. O demônio faz de tudo para ele não. Não, vai usar. Mas claro, e eu falei isso e falo. Não significa que é todo mundo assim. Eu falei há alguns casos que é. Então eu falei e falei mais coisas. Foram 2 horas de palestra sobre demônio. Aí terminou a primeira parte, nós fomos tomar um café, depois ia ter a segunda parte. Aí tinha um homem assim, 2 homens conversando. Um eu sei que frequenta a igreja tem uns 4 anos, mais ou menos. E tinha um outro lá, um querido de uma outra igreja que estava lá e tal. Aí ele me chamou e falou, pastor, vem cá. Ele falou assim para mim, rapaz, você foi uma coisa aí que eu me assustei, viu? Aí eu falei, o que foi? Qual das coisas que eu falei que te assustou? Não, você falou que quando uma pessoa tem um demônio, ele fica assim para ir na igreja, com dor de cabeça, cansaço, dá um desânimo. Acontece isso comigo. Eu falei, acontece? Aí eu perguntei assim para ele, você já entregou sua vida a Jesus Cristo? Aí ele disse, eu não sei, eu não tenho uma vida de cristão. Eu maldiçoo as pessoas, eu praguejo, eu xingo, eu brigo. Eu não tenho atitude de cristão. Eu falei, você tem demônio. Você tem demônio. E nós vamos repreender isso agora. Rapaz, nem parecia, por isso que eu estava na igreja pentecostal. Aí, eu vou orar pelo cara. Mas eu vou orar assim, né? Eu vou orar assim, né? Aí eu falei, daí eu comecei a orar. Eu orei e falei, Senhor, está repreendido todo o espírito do mal, liberta esse homem. E repete comigo, Senhor Jesus, aí eu renuncio o demônio na minha vida, me cobre com o teu sangue, muda a minha vida, me enche com o teu Espírito Santo, Orei uns 5 minutos com o cara. Aí ele parou, começou a chorar. Não estrebuchou? Não. Aí, não, mas escuta só. O demônio não é Orei por ele. Depois fomos tomar um café e tal. Aí depois o que estava conversando com ele falou assim, pô, mas você foi direto. E, mas você quer que eu faça o quê? Que eu faça de conta que não é nada? Que eu faça rodeio? Fui direto. No domingo de manhã, ia até a última palestra, e ele foi. Gente, aquilo para mim foi a comprovação que ele tinha demônio. A aparência dele era outra. Aparência. O semblante dele era assim. E eu já tinha visto ele lá na igreja várias vezes. Pela primeira vez, a aparência dele estava absolutamente transformada. Um brilho no olho. Sereno, com um brilho no olho. Depois a esposa dele veio falar comigo, ela falou tanta coisa, ela disse chorando para mim que era uma atitude de demônio que o cara tinha na casa dela. Como vocês falaram, como você falou, tem gente perdida, e tem gente na igreja que tem demônio. Aí você fala assim, não, mas por que não se manifesta? Porque ele fica lá de uma maneira para não ser incomodado, ele fica muito incomodado. Mas como ninguém desconfia que o cara é um hospedeiro, fica por isso mesmo. Mas se for para fazer algum tipo de oração mais não mais forte, mas uma oração assim, como eu poderia dizer, uma oração sem muito compromisso, antes de chorar por você, só que você tem que repreender todo o mal antes, não é assim. Então, de qualquer maneira, foi a fala do Cristo. Então veja,
Tem gente na igreja que tem demônio e nem sabem. E outra coisa, eu sou ainda da época do avivamento da igreja, dos anos... Você teve 7 batismos. Eu tenho 7 batismos. Naquela época, os demônios se manifestavam, rapaz, era dificilmente um culto onde não se manifestava 2 ou 3 demônios. Só que se manifestava, os obreiros já iam lá, oravam e expulsavam, né? Sim. E de um tempo para cá não se manifesta mais. Não porque o demônio deixou de agir, mas ele mudou a estratégia. Exatamente. Exatamente. Antes ele se manifestava e era expulso. Agora ele não se manifesta. Ele se adapta a uma... exatamente. Exatamente. Ele hoje é um demônio tecnológico. Ele está modernizado. Pessoal, Ele está na internet, ele está no Facebook. o que a gente precisa entender é isso. No WhatsApp, A igreja está em batalha. ele está nas mulheres seminuas que fica lá. E jogos e apostas. Tigrinho. Então veja, a igreja, ela está em batalha, em missão. Milagre só acontece quando alguém está em missão. Nunca esqueçam isso. Vamos terminar aqui para a gente tomar um café. Esses sinais seguirão Os que creem. Não significa, né? Exatamente, aos que creem. Porque quem crê está em missão. Olha o que o Walter Kaiser, um teólogo americano, disse. O plano eterno de Deus era prover salvação para todos os povos. Nunca foi destinado a ser reservado para um grupo especial como os judeus, mesmo como uma oferta inicial. A missão não começa com a grande comissão ou com Atos, mas com Gênesis e continua através do Antigo Testamento. Então Deus não, de acordo com a fala dele, e eu concordo, nunca foi destinado a ser reservado para um grupo especial. Eu vou criar os judeus aqui para eu ter um povo só para me adorar. Pelo amor, pensamento pobre quem pensa isso. E não é. Eles estavam em missão. Deus estava trabalhando com os gentios, fora de Israel. Deus chamou seu povo para uma determinada missão. E seu povo precisava cumprir essa missão. Por que nós hoje, a igreja do Novo Testamento, pode expulsar demônios como você falou? Porque nós estamos em missão. Aquilo que nós imaginamos ser um encontro, não. Nós temos que entender, condicionar a nossa mente e nosso espírito que nós estamos em missão. E é por isso que o Espírito Santo reveste a igreja. É por isso que o Espírito Santo concede dons à igreja. Porque nós estamos em missão. Missão, gente. Entendeu? Então expulsar demônio não é um espetáculo para provar espiritualidade ou para provar santidade, coisa nenhuma. É missão. Quando a gente ora com um enfermo e esse enfermo ele é curado, ele é restaurado, nós estamos em missão. É isso a questão. Não é o contrário. Não é uma exclusividade, como o Giovanni disse, uma vaidade pessoal, uma arrogância pessoal, para mostrar que a Larissa tem dom do Espírito Santo. Larissa tem o Espírito Santo porque ela orou. Não, ela orou e aconteceu um milagre porque ela está em missão. É essa a ideia. E não o contrário. Entendeu? É o basicão do crente, né? Orar claro! Deus, expulsar os demônios e libertar os cativos. Então, missão básica, né? Esse basicão seu aí, viu, Giovanni? Esse basicão seu aí, não é bem básico não, mesmo. Né, mas se você olhar bem, básico dá ideia de ser uma coisa bem simples, né? Dá ideia de uma coisa bem simples, mas isso não é simples não, cara. Básico no sentido fundamento. Aí eu acho que a palavra é melhor. O fundamento da missão é isso. Ou seja, todos os crentes deveriam fazer isso. Ou seja, todos os crentes, incluindo luteranos, deveriam fazer obras cheias do Espírito Santo. Porque nós luteranos também estamos em missão junto com todos nós que estamos em missão. Percebe? Então, tá claro para você, hein, Lucas? Tá claro para vocês? Sim, Deva.
conheci um camarada que ele estava desviadão, e daí ele tinha uma Kombi, fazia frete. Opa, Kombi. Ele foi levar um grupo. Comecei a fazer frete aí. Ele foi levar um grupo num centro espírita. Daí ele ficou ali vendo, né? E daí ele começou a lembrar, né, quando ele era crente, cravar o nome de Jesus e tal. E invocava os demônios não descia. Ela falou, ó, alguma coisa está errada aqui. Tem alguém aqui que Tá impedindo. tá bloqueando. Tá bloqueando. Tem um firewall aqui. Era o veterano que estava lá. Ô, glória! Quando veio era ele, falou, é você. Ele falou, se eu desviar, tô com poder desse, eu vou voltar então. É verdade. Exato, como o Giovanni falou, essa é a base fundamental, os fundamentos da nossa missão. É expulsar demônio, curar enfermos, pregar o evangelho e libertar os cativos. E o diabo O milagre só acontece dentro dessa esfera de ação. Não acontece fora. Sim, Calixto. Eu já ouvi dizer, não sei se é verdade, que tem alguns demônios que são territoriais, né? Então, ele age naquele determinado território. Por isso que aquele demônio lá do... Daniel? Não, lá do Gadareno. pediu para Jesus não mandar ele para outras regiões, porque ali era o ambiente dele, né? Lê o texto lá fala lá, o demônio pede para Jesus, não me expulsa daqui, porque aquela região era a região que ele dominava. Aí ele... Diz que o certo, quando você vai expulsar um demônio, você nunca fala sai, mas você tem que falar, olha, vai Por quinto dos infernos. Por exemplo, se ele está lá, no Lar do Paraná, no Jardim Pio XII... Aí, Marcos, aí, ó. Sua jurisdição aí, ó. Falava para a igreja do pastor. Mas ele ia acordar para os quintos. Não. Viu? Falando nesse assunto, não vou falar não, senão vai sair do assunto. Mas é isso aí mesmo. Vamos lá. Mas também trabalhou fora de Israel. O remanescente do Antigo Testamento não era um grupo de elite que queria ser salvo, mas eles foram eleitos para uma missão. Isso não significa, no entanto, que Deus também não usou outros indivíduos ou não trabalhou para outras pessoas fora da comunidade principal da fé. Como isso foi feito, nem sempre nos é revelado. É simplesmente declarado. Por exemplo, lembra do Jonas? O Jonas teve uma ordem que era para ele pregar para os ninivitas. E daí ele não queria ir para uma série de situações. E na missão, na ideia de Jonas, viu, Calixto, como você falou? Na ideia de Jonas, Deus também era só territorial. Deus de Israel. Aí é como se Jonas estivesse dizendo, por que você está preocupado com os ninivitas? Eles nem lá te adoram. Eles adoram Dagon. Então, nem o Jonas tinha a percepção de que Deus queria salvar todos. Na ideia do Jonas, Deus só trabalharia em Israel. Para que o senhor está preocupado com eles? Eles nem te adoram. Então, olha que interessante. Exemplos de Deus trabalhando com diferentes pessoas fora de Israel incluem Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, que se converteu na conversa com Moisés. Raabe, a prostituta de Jericó. Raabe ouviu falar do Deus de Israel, acreditou, ajudou 2 espiões israelitas. Nabucodonosor, famoso rei da Babilônia, escreveu uma carta ao mundo pagão sobre a sua dramática história de conversão. Então você vê Deus salvando povos. Ruth, a Moabita. Tem mais, Ruth, a Moabita e tal. Ali tem mais, ó. Em última análise, Deus reúne esses grupos diferentes de pessoas de corrente principal e pessoas que trabalham fora desse padrão pertencem ao outro. Melquisedeque entrou em contato com Abraão, Raabe com Israel, Jetro com Moisés, Naamã com Eliseu, Nabucodonosor com Daniel, Assuero com Esther, a Moabite Ruth expressou isso de forma tão eloquente a israelita Noemi. O teu povo será o meu povo e teu Deus será o meu Deus. Então, é para Israel esquecer essa ideia que eles seriam os únicos.
Então veja, no Antigo Testamento, Raquel, Deus está dando sinais de que a preocupação, se eu poderia usar essa palavra para Deus, a preocupação de Deus era com toda a terra e não com Israel. E aí, volto a falar do Giovanni, a arrogância deles era qual? Eles esquecem a missão pela arrogância. Eles se colocam como a nação suprema, a nação escolhida, a única nação que tem o Deus verdadeiro, a única nação que sabe de tudo que aconteceu, e o resto é o resto. Foram escolhidos para o nascimento, não para ser exclusivos. Não, eles foram nem escolhidos, eles foram criados com uma missão clara, específica. Mas o que aconteceu, Nayane? Com o passar do tempo, eles foram perdendo a noção da missão. Começaram não a olhar para eles como um povo missionário, mas começou a olhar para eles como um povo exclusivo. Até os pelo menos eles mantiveram esse Até os discípulos achavam isso, que, ô Senhor, nós vimos alguém expulsando em teu nome aí e proibimos. Exatamente. Não pode fazer isso. Só eles que poderiam fazer. E o que Josué? Josué também teve esse lance, quando viu que outros estavam profetizando, né? Foi o caso de Jonas. Os caras se convertem e ele fica revoltado. Moisés puxou a orelha dele, né? Moisés puxou. Exatamente. Então veja, Deus sempre deu sinais de que missão é ampla. Então Deus não tem um povo exclusivo para se chamar de seu. Deus tem um povo para trabalhar para si. Para missões. Então, olha aqui os exemplos os argumentos que eu trago para vocês para provar que fora do arraial de Israel tem salvação. Sim, Oswaldo. Hoje também tem igreja que ela faz distinção das outras. Sim! Sim! Tem pastor, por exemplo, uma comunidade que chegou na região, que talvez poderia estar aqui, mas não vem porque acha que eles são. Exatamente. Então, olham para si como exclusivo em relação às outras igrejas. Como Israel olhava para si em relação às outras nações. Cara, e aí começa o sectarismo. Você tem que ir lá na minha igreja, porque Deus está lá. Até trata como Deus um prisioneiro, vamos dizer assim, né? Então, você quer milagre? Vem na nossa igreja. Você quer ver o poder de Deus? Então você chama-se a posse da divindade. Eu encontrei na Universal. Exatamente. Viu, eu tenho 2 alunos aqui, à noite, que os 2 eram da Universal do passado e hoje um está numa renovada e o outro está na nossa igreja. E daí, é engraçado quando alguém fala isso, a gente fala assim, sou ex-igreja. Não, pai, eu estou lá, aquela coisa toda. Eu sou universal, eu sou presbiteriana, eu sou luterana. Para com isso. Para com isso. Entendeu? Então, esse sectarismo, essa exclusividade que a gente assume para nós, é uma coisa totalmente errada. Vamos tomar um café, pessoal? Já são 10h30. Depois